Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Cangaceiro sem clemência, sou fruto da violência, a violência deste chão. Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem, a bravura e a pobreza do sertão. Junte tudo a injustiça, daí nasceu Lampião. Bom, o negócio é o seguinte. Vocês conhecem a minha história. Em 1968, eu andei caçando cangaceiro para tudo cangaceiro. Cangaceiro que tinha deixado Angico, que estava fugido, escondido. Olha, foi uma loucura, foi muito difícil tudo aquilo. Agora veja uma coisa, e esse aqui? Esse aqui, quantos anos você tem? 96. 96 anos. É filho, olha só. Você lembra às vezes, sabe quem? Uma figura que eu entrevistei, que é o Fidel Castro, sabia? Lá no banco me chamavam Fidel Castro também, por causa da barba. É, mas não é só por causa da barba não, que também parece um pouco. Mas veja, eu atravessei o Atlântico, eu vim da França para buscar isso aqui. E encontrei aqui, em Pernambuco, por questões de segurança, etc. Tá? Eu não vou dar o endereço dele. Foi em Pernambuco que eu encontrei. Como é seu nome? Olímpio Jurubeba de Sá. Vocês já viram o Jurubeba, né? Filho de quem? Davi Gomes Jurubeba. Esse homem, ele nasceu em 1925. Ou seja, ele ultrapassou toda aquela fase de Lampião. Em 1926, recebeu a patente de capitão, não é isso? Foi o capitão pelo Ceará. Pelo Ceará. Lá com a interferência do Padre Cícero. No tempo do revoltório. Da Coluna Prestes. Da Coluna Prestes, exatamente. Exatamente. E não tem nada a ver com o comunismo aquilo não. Aquilo era outra coisa. Além de ser promovido, o irmão dele, Antônio, foi promovido a primeiro tenente. Uhum. E a partir daí ele começou a usar fuzil, que antes era rifle. Ah, pois é. Então ele conhecia toda a trajetória do Lampião. Mais do que isso, o pai dele combateu Lampião. Toda a família. Toda a família. Sim, toda a família. Mas eu quero falar do seu pai. Meu pai. Como era seu pai? Era bravo? Era mais que bravo. Era? Agora, muito amoroso. O Lampião tinha medo dele? A história diz que sim. O Lampião dizia... Porque eu leio o seguinte aqui para você. Meu pai protegia os parentes do Lampião que não tinham nada a ver com o banditismo e, inclusive, tinham a ver as forças policiais queriam matá-los para se vingar da morte do Lampião lá no familiar dele. Meu pai não permitia. Certo. E uma vez desses parentes dele foi pedir a Lampião para não matar meu pai. Foi pedir a Lampião para não matar meu pai. E o que é que Lampião? Não, ele não matou, porque teu pai não Sim, morreu. mas sabe o que é que não morreu aqui? Pelas balas de Lampião. Eu vou mostrar aqui você que eu disse a você. Esse aqui é um livro. É um livro. É um livro de João. De João Gomes de Lira. Este livro é uma preciosidade. São dois volumes. É um único livro verdadeiro sobre o história do Lampião. O único verdadeiro. É primo de Davi Gomes Jurubeba, primo dele. Ou seja, é da família Jurubeba também. Primo. Já falecido, já não. Hã? Falecido? Também morreu com 98 anos. Ou seja, as histórias que ele conta aqui são histórias de alguém que viu, que presenciou, que acompanhou. Não, e além de conviveu com ele, brigou com ele, deu tesão todinho, toda a família. E quer dizer, ele acompanhou todos os passos do Lampião, foram acompanhados pela nossa família em luta com ele. Vocês se lembram
que eu fiz uma matéria com ele, de longe, tá? Só voz. E ele disse que quem matou, que aquela história da morte do irmão do Lampião, não era a história que contava. Agora, ao vivo, ele vai contar. Conta a história. Como é que aconteceu a morte? Não foi, Luiz Pedro? Olha aqui, se você pegar esse livro aqui, vou contar para você, aqui tem como foi a morte do irmão. Teve um tenente, Gino Bellarmino. Sim. Era um paraibano que fez parte da polícia pernambucana, inclusive chegou a coronel. Certo. Ele perseguiu o Lampião e meu pai foi soldado sob o comando dele. Certo. Lá nos sertões. Uhum. E como ele não conhecia o sertão, muitas vezes ele entregava a direção da tropa a meu pai para guiar os soldados em combate, né? Orientar os soldados em combate. Certo. Então, Gino Bellarmino, ele lá na Serra Grande, eu tenho uma foto aí da Serra Grande, eu tirei lá, eu fui lá perto e tirei uma foto dele, depois eu vou mostrar no fim. Ele, quando as 3 forças chegaram lá, e Lampião subiu a serra. Sim. E deixou um recado para as forças que iam chegar, eram 3 forças. Certo. Manuel Neto, Gino e mais um outro lá. Esses 2 outros lá, Manuel Neto e outro, eram desses teimosos que não tinham tato de luta, sabe? Eles queriam pegar Lampião. Eles queriam? Não, pegar de qualquer maneira. E Lampião estava no topo da serra. E era difícil pegar o Lampião, né? Não, Lampião estava no topo da serra, todo entrincheirado. Sim. Tinha uma bocaina a entrada na serra, sem proteção nenhuma. E eles entraram, do jeito que vieram, entraram lá. E Gino ficou na entrada para evitar que eles fechassem a entrada, né? Aí a gente dava, se eles entrassem, eles estão atirando de ponto, e eles embaixo sem proteção nenhuma de defesa. Sem saber de onde vinha o tiro, e nem onde se abrigar. Então morreram muitos nesse dia. E Manuel Neto foi um que as 2 pernas dele foram quebradas com bala, mas subiu lá. Para quebrar as 2 pernas dele com bala. E ele mesmo com as pernas quebradas, ele gritava para o Lampião e atiraram no Lampião, mesmo com as pernas quebradas. Manuel Neto. Mas aí foi que um parente foi lá e tirou, desceu com ele. Ele ia morrer lá em cima, ele ia morrer sangrado, como eles faziam lá. Eles não matavam com tiro não, matavam sangrando. Aqueles punhais de 60 centímetros só de lâmina. Então o Gino ficou na entrada sabe, o Lampião foi um dos maiores estrategistas em batalhas assim no campo, né? Guerrilha, quase pronto, quando guerrilha, certo. Ele foi o maior, meu pai sempre dizia, ele foi o maior, ele nunca caiu em emboscada, botou muita emboscada, mas nunca caiu em emboscada. Isso o Davi Jurubeba falou. O que é que ele falou? Repete. O Lampião nunca caiu em emboscada, mas pegou muitos em emboscada. Ele emboscou, mas não foi emboscado. Nós não pegaram. Ele tinha um pressentimento. Vou contar um. Ele ia por onde estava na estrada, e quando chegou lá, em certo lugar, disse, vamos parar. Aí eu falei, por que isso? Na frente tem alguma coisa aí, vamos parar. E no outro dia que ele passava lá, tinha medo. Outra vez ele vinha de Alagoas para o Ceará e ele vinha com uma grande área lá sem água. E um lugar que tinha água para beber era um sudecozinho, que tinha água. Certo. Aí entrou as forças, inclusive meu pai estava nessa força. Ele falou, o Lampião não está vindo de Alagoas, então ele tem que passar aqui para pegar água. Certo.
e chegar por lá esperando que ele descesse para a água. Ele chegou lá em cima na parte mais alta, olhou, disse, quem quiser morrer, desça. Eu vou ficar sem sede, eu vou ficar sem sede. E o povo ele não via, mas teve um pressentimento e não desceu. Tinha gente, tinha soldado. Tudo esperando por ele. Tudo esperando. Mas continua a história do irmão do Lampião, que você estava falando. Sim, então, Higino, isso aqui você vai ter melhor isso aqui, essa aqui. Quem contou foi o Higino, que contou, inclusive, ao meu pai, o que aconteceu lá. Foi ele que ficou na boca, guardando a cabeceira lá, e Lampião deixou o Antônio com 30 homens para fechar a boca lá da serra. Sei. Quando a força entrasse, ele fechar lá para liquidar todo mundo que estivesse lá dentro. Certo. Então, enfim, tinha uma metralhadora. Toda vez que ele fez várias investidas, o Antônio, e então, vindo com a metralhadora, ele recuava. O Antônio? O Antônio recuava. Sei. Ele vinha, ele recuava. Ele queria fechar lá a entrada da serra. E, na última tentativa dele, ele foi alcançado pela metralhadora de Higino. E caiu. Derrubou a metralhadora. O Antônio. O Antônio. Deixa eu explicar só uma coisa para você. O Antônio era o irmão mais velho de Lampião. Mas ele não era filho do José Ferreira. Ele era filho do Venancinho, certo? O Venancinho com a Maria Lopes, que veio a ser a mãe do Lampião. Tinha a mãe, mas não tinha o pai. Porque o pai era o Venancinho. Foi. Engravidou, não quis ficar com ela, aí fizeram um acordo, trocaram. Então o cara recebeu uma porção de terra e um rifle para poder casar-se com ela. Né? Então o Antônio que ele está falando é esse, o irmão mais velho de Lampião, mas irmão por parte de pai. Por parte de pai, não é isso? Agora conta. Então o Antônio foi baleado ali. Saiu, o Antônio levou uma rajada que caiu, derrubou. Morto? Caiu morto? Não, ninguém sabe. Não, eu acho que não. Porque ele caiu, né? Ele não ficou em pé. Sei. Quando escreveu o próprio, é o seguinte. Uma metralhadora são muitas balas. Certo. E aí ela pegou de tal maneira que ele foi ao chão. Certo. Aí, resultado. Conta ainda Higino que ele foi levado de lá, da Serra Grande, no burro. Sim. Para... Hoje ali, nós temos ali em Inajá, hoje ali, Inajá, onde era e pertencia à floresta nessa época. Floresta, Pertencia lá e tinha a fazenda Poço do Ferro, de Ângelo da Via. Ângelo da Via. Era um coiteiro dele. Sim. Que tratava dos feridos dele, Lampião, enterrava os mortos do Lampião e também conseguia bala para o Lampião. Esse Ângelo da Via, chamado Coronel Ângelo da Via, a função dele é só essa. Era um coiteiro principal do Lampião. Levaram o Antônio para Levaram para lá. Porque lá era... morto ou não? Não, ele não tinha morrido, mas porque se levaram é porque ele não estava... Ainda estava lá. Vivo. Mas só que aqui no livro de João está isso aí, viu? Sim. E é verdadeiro. O livro de Lampião, João é esse aqui. Esse aqui, ó. Que vai ser meu agora. Ele está me dando de presente. Viu? Sim. Então, veja bem. Então, foi o que aconteceu. Ele levaram ele para lá. Lampião, 2 dias depois, lá em determinado lugar lá, isso é a história que contam para poder, que ele morreu. Aí disseram que foi um sucesso. Foi Luiz Pedro, que, olha, como é que você é baleado, gravemente, e 2 dias depois Lampião mandou você apanhar bala lá em Ângelo da Via.
Essa história que correu lá é que Lampião não morreu lá. O Antônio. O Antônio não morreu dos tiros que recebeu lá no Metralhadora. na metralhadora. Não diz, então Lampião tinha a mania de torcer os fatos para não dar lugar. Ah, para não enfraquecer. Não, para não dar alegria ou a honra aos adversários. a quem o fez. Por isso que então inventaram aquela história. Inventaram. A história que foi Luiz Pedro, sem querer, que atirou, que matou. Olha, tem duas histórias, viu? Uma, porque Lampião, ele foi na serra conforme Cariri Cangaço. Cariri Cangaço. Ele dá a data. Do Severo, do Manuel Severo. Ele dá a data da luta, da briga lá na Serra Grande, em 26 de novembro de 16. No dia 28, Lampião, ele já estava morto lá, Lampião inventou que mandou o Antônio Ferreira com mais esse outro bandido lá para buscar bala. Diz que a gente acabou as balas todas, vocês vão apanhar mais bala para poder a gente entrar em campo. Certo. Mas lá tinham sido quase consumidas todas as balas, né? Mas nessa data, o Antônio não já tinha sido baleado? Tinha morrido já, mas Lampião criou. Ah, criou um fato, fato, fake, naquela época já existia fake, então. Então é o seguinte, a história que tem é que Lampião, depois de 2 dias, Lampião mandou Antônio Ferreira e o outro bandido lá, com ele, para apanhar munição lá em Anjo da Dia, porque eles estavam sem bala. Tá? Sem munição. Ele estava criando um fato para dar a impressão que ele não tinha morrido no combate. A morte dele foi posterior. Agora, mas não tem aquela outra história que o Luiz Pedro, sem querer, atirou... Calma, vamos lá. Ele não quis dar a glória aos militares. Ele criou fatos para esconder a verdade, que atrapalhava a fama dele. A morte ele confirmou. Inclusive, ele, quando chegou lá, ele mandou enterrar o irmão dele com não sei quantos metros de profundidade o buraco lá, e depois ele cobriu em cima com um cacto, não sei se a temperatura dele, viu? Foi enterrado lá mesmo, lá, viu? Ele foi enterrado lá. Então, tem duas versões, duas informações. Duas informações. Com diversidades. Em primeiro lugar. Mas as duas versões terminam não confirmando. A morte do Lampião foi do dia ainda em novembro. Ou bem, em novembro. Não, do Antônio? Do Antônio, foi em novembro. Novembro. Então que o Luiz Pedro e ele foram buscar a munição e eles estavam lá discutindo uma negócio com ele lá, e o rifle de Luiz Pedro estava com uma bala na agulha. Olha, bala na agulha só acontece quando você está em combate. Você estava lá numa zona que era de um coiteiro, onde esse coiteiro tinha dezenas de homens que guardavam o recinto, porque você não tinha nenhuma preocupação com ataque de fora. Eu estava bem garantido lá, era um antigo esse coiteiro lá. E disse que Luiz Pedro estava com uma bala na agulha, e quando apontou para o Lampião e apertou para o gatilho. Para o Antônio. Para o Antônio, e apertou o gatilho. Olha, apontou e apertou o gatilho, olha, é uma coisa que ninguém pode tomar isso como verdadeiro, porque é o seguinte, eles estavam ali, foram buscar bala. O ambiente que eles estavam era um ambiente
garantido para eles. Eles estão bem guarnecidos. Certo. Antes de rede, o cara usar uma arma para o outro para poder intimidar o outro, para dizer, não, e puxar o gatilho. Olha, gatilho, como é que pode isso? Não vai na cabeça de ninguém. Certo? E essa é uma versão. E acontece que ele morreu, o Lampião Enterrou. viu a demora diz lá na história, a demora porque ele não voltou logo com as balas, foi lá e então constatou que ele havia morrido, fez o enterro e continuou a vida dele. Ou seja, trocado em miúdos, o que ele quis dizer é o seguinte, que tudo aquilo foi uma farsa criada pelo Lampião para não perder o prestígio. Não, para não dar E para não dar gosto para a volante dos soldados. Ele matou muitos soldados, mas mataram o irmão dele. O prejuízo dele foi maior que o dos soldados. Agora, me diga uma coisa, Jurubeba. Eu vou te chamar de Jurubeba, porque Jurubeba é a família forte. Quem foi mais forte? Foi o Davi ou foi o Zé Rufino? Vocês perceberam? Um homem de 96 anos, com uma vitalidade de ouro, com uma memória de ouro, contando histórias para vocês. Existiu algum cangaceiro tão forte como o Lampião? Não. Então você diga, olhe para cá e diga agora a sua opinião, a opinião do seu pai sobre o Lampião.